Começa aqui na Trianon AM 740 do seu rádio, o melhor para a melhor idade. Programa que irá ajudar você a ter uma vida melhor. Dicas, informações, conselhos, sugestões, orientações, entrevistas e muito mais. O melhor para a melhor idade. Apresentação Lucas Neto. Produção José Isaías. Um programa direcionado à melhor idade e para aqueles que fazem parte do seu dia a dia. Um programa de utilidade pública na Trianon. Cuidar é a nossa essência. Cada vida é única. Cada rotina é especial. E cada gesto é um cuidado. Crescer com respeito e confiança. Compreender o adulto mais. Trazendo o futuro para o presente. Isso é Prevent Senior, lado a lado com você, nos seus sonhos. Informe-se em preventsenior.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Em São Paulo, 11h01. Oi, gente! Oi, ouvinte Trianon, um abraço a todos vocês. Estamos começando aqui mais um Melhor para a Melhor Idade. Você, meu amigo e minha amiga, sabem. Incrível, mas é verdade. O único programa no rádio diário, de segunda a sexta-feira, direcionado para a terceira idade, para a melhor idade, para aqueles que fazem parte do seu dia a dia, aqueles que gravitam ao seu redor. Quem já pulou para a quarta idade, carimbada, oficializada, graças aos avanços da medicina, da ciência, a vida cada vez mais longeva. Quem está fazendo cursinho, vestibular, Enem para a terceira idade, está com 50, vai se aproximando dos 60. Esse é o público-alvo do nosso programa, que é o que mais cresce em São Paulo, no Brasil, no mundo. Aqui no Brasil, é o quarto consumidor do país, apesar da merreca que todo mundo recebe de aposentadoria, e dos que tem essa possibilidade de colocar no ranking o público-alvo da terceira idade, da melhor idade, como quarto consumidor, dos consumidores é o mais fiel cumpridor das obrigações assumidas. Coisas que vem dos tempos de antigamente, né? Fio de barba, fio de bigode, palavra empenhada, valendo muito mais do que assinatura em qualquer papel. A produção do nosso programa, como sempre, é do José Isaías. Na mesa de som, o Gerson de Jesus, cuidando do nosso rico dinheirinho e das montagens do programa, juntamente com o Serginho de Souza, que é o chefe técnico da equipe da Trianon. Você nos ouve pelo AM 740 da Trianon, programação nossa retransmitida para a Baixada Santista pela Rádio Universal de Santos, AM 810, tradicional emissora da Baixada, que é do grupo da Trianon, da Mix, do Objetivo, da Unip, e também você nos encontra no Facebook, o melhor para a melhor idade, e o site da rádio, que é o radiotrianon.com.br. Hoje, dia 29 de outubro de 2019, comemora-se o Dia Nacional do Livro. E vamos falar, o nosso convidado de hoje, que vocês já estão vendo, vocês estão nos acompanhando pelo Facebook, aqui nós estamos com o Dr. Coluna, o Dr. André Evaristo, professor e que ortopedista especializado em coluna. E coluna, eu vou te contar, viu? A única coluna que é legal, mas já não ganha tanto dinheiro. É coluna do meio, coluna da direita ou da esquerda do futebol. Eu já sei que o doutor também é corintiano. Doutor, um abraço, parabéns. Você sabe que o Corinthians é bicampeão da Libertadores de América Feminina, né? Ganhou ontem da Ferroviária por 2-0. Aí, o Inizinho do mensaginha do Corinthians aí. Obrigado, Lucas, obrigado pela presença, obrigado pelo convite de estar aqui com seus ouvintes e com seus telespectadores via internet. É um prazer e uma honra enorme estar aqui. E eu vi de manhã a notícia que nós somos bicampeão da Libertadores e dá parabéns para as meninas aí do futebol que soam tanta camisa aí para conseguir viver no nosso país, né? Aliás, eu tenho recomendado, porque a nossa origem de jornalismo esportivo, tenho recomendado muito para que os investidores fiquem atentos e invistam no futebol feminino. O mercado é muito grande, não tem as mesmas proporções do mercado do futebol dos marmanjos, mas o campo é muito bom, as nossas meninas jogam sério e jogam com aquela ginga brasileira, tal. Então é um investimento muito legal e parabéns ao Corinthians, que é bicampeão
Bicampeão, sem dúvida nenhuma. Suas observações são fantásticas e também é um esporte muito bom para as meninas mais novas, né? Exatamente. Pessoal do colégio, ginásio, faculdade, também gosta de praticar o esporte, tem que ter um investimento no esporte sempre. É verdade, é uma pena que hoje não existe mais a educação física nas escolas. Algumas ainda mantêm, mas lamentavelmente... E é por isso que o pessoal cresce e logo começa a ter problema de coluna, né, doutor? Aí tocou no ponto que é a minha área. Sim, um dos grandes problemas do Brasil hoje é a obesidade e sedentarismo. E o reflexo está aí no aumento progressivo e maciço das patologias de coluna. E nós temos muito o que falar. Muito o que falar. Nós vamos a um girinho de comerciais e voltaremos já, ok, Gerson? Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Sonhar é o que nos move em direção aos nossos objetivos e ter saúde é essencial para alcançá-los. Empreender, estudar, viajar, passar mais tempo ao lado da família, seja qual for o seu sonho, a Prevent Senior, a operadora de saúde especialista em pessoas e no adulto mais, está lado a lado com você e com os seus sonhos. Informe-se em preventsenior.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. A farmácia de manipulação Galo de Ouro é a mais procurada pela classe médica e por seus clientes pela sua qualidade e honestidade na elaboração e manipulação de produtos nacionais importados. Torne-se um cliente Galo de Ouro. Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235. E Avenida Marechal Tito, 159, São Miguel Paulista. Telefone 2297-4647. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br. A Entrega Já é o aplicativo de carga que facilita a sua vida. Entregue seus pedidos, documentos ou encomendas sem atraso ou dores de cabeça. Aproveite! Sua entrega expressa com motocicleta em São Paulo ou na Grande São Paulo. Seu pedido ou encomenda para o Rio de Janeiro a partir de R$ 25,30 e com os melhores prazos do mercado. É fácil. Acesse o nosso site www.entregajalog.com.br www.entregajalog.com.br ou baixe o aplicativo via iOS e Google Play. Em seguida, coloque o peso e tamanho da embalagem e imediatamente você vai saber quanto custará a sua entrega. Então, o carro ou moto mais próximo irá coletar seu pedido no menor tempo possível. Entrega Já, o aplicativo de carga que facilita a sua vida. Prevent Senior, especialista em pessoas. ANS 30214-7. No Melhor para a Melhor Idade, o doutor explica. E quem explica hoje, a vocês, é o doutor André Evaristo, doutor Coluna, ortopedista especializado em coluna. Agradecemos até o pessoal da Medellín Comunicação, a Daiane Bonfim, a Silvia Vieira, que estão aqui conosco. Vamos trazer o doutor, que é professor, inclusive, de medicina na Faculdade do ABC, né, doutor? É isso aí, exatamente. Maravilha. E olha, formado pela Universidade de Marília, residência médica e ortopedia e traumatologia no Hospital do Servidor Público aqui de São Paulo, especialista em cirurgia de coluna, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna, membro da North American Spine Society e atualmente atende no Núcleo de Medicina Avançada do Sírio-Libanês. Daqui a pouco a gente vai repetir para vocês. Você pode encontrá-lo no Instagram, @dr.andrecoluna, dr.andrecoluna, no Facebook, @Dr. Coluna André Evaristo, e temos assuntos muito importantes para conversar com ele. Doutor, tem alguém que não tem dor nas costas, não tem algum probleminha que tem que chegar ao ortopedista? Eu falo brincando com meus alunos que na nossa área não vai faltar serviço. Na verdade,
os estudos mais recentes dizem que 100% da população mundial vai passar por algum problema ou alguma patologia grave da coluna. E isso se deve, entre outros fatores, como a gente começou no nosso programa falando do sedentarismo e da obesidade, mas isso se deve principalmente, e aí que eu acho que entra o foco tão brilhante do seu programa, do envelhecimento populacional. Então, hoje é fundamental, dentro da área médica e da área social, a gente entender a terceira idade de uma maneira totalmente diferente. Então, antigamente, você via um senhor de 45, 50 anos e ele era um idoso. Hoje, você vê uma população cada vez maior de pessoas com 85, 90 anos totalmente ativos. E eles vivem do médico deles, eles querem viver, eles querem andar, eles querem correr, eles querem fazer atividade física, eles querem dirigir, eles não querem ter dor. E a coluna, do ponto de vista genético, não foi feito para suportar peso por um período tão longo. Então não tem como a população mundial atual fugir dos problemas de coluna. A gente vai ter que saber lidar com essa epidemia e talvez com essa pandemia. Outros dados super importantes, e isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, se a gente for pegar e fizer ressonância magnética aleatória de toda a população acima dos 65 anos de idade, 100% desses pacientes vai apresentar alguma alteração no exame. Aí, qual é? Porque o paciente está com dor, vai no pronto-socorro, faz uma ressonância e tem uma alteração, isso não significa necessariamente que essa pessoa tem uma doença ou uma patologia grave. Significa apenas que ela tem uma alteração no exame de ressonância. E aí é hora de procurar um especialista. E procura um especialista. Agora, quais são as causas maiores para tantos problemas de coluna? Além, claro que você usa mais a máquina agora, né? Antigamente a vida da máquina era mais curta, hoje é muito maior. Então, colchão, postura, sedentarismo, o computador. Posição no computador, muitas horas sentado. O serviço de escritório que a gente vem desempenhando muitas horas sentado vai causando encurtamento muscular, jornadas de trabalho muito longas, trabalhos com máquinas que têm vibração, como escavadeira, essas partes de fábricas, de empresa, o envelhecimento, assim, na verdade, se a gente fosse colocar do ponto de vista científico, as patologias de coluna são o que a gente chama de doenças multifatoriais. O principal fator é genético, não tem como discutir. Indiscutivelmente, o principal fator é genético. Aí, fica para o pessoal que está ouvindo aí, toda vez que eu falo, o pessoal fica na dúvida. Tá, então, se eu tenho um problema de coluna, meu filho vai ter também? Não, obrigatoriamente não. São milhões de genes do papai com milhões de genes da mamãe que devem ter uma predisposição genética a ter problema de coluna. E a partir daí vão as agressões que essa pessoa sofre durante a vida. Excesso de peso, má postura, esforço repetitivo, microtraumas na infância, trauma, acidente automobilístico. E aí é uma somatória de fatores que vai desencadear nos problemas relacionados com a coluna. E na terceira idade, a gente tem 3 patologias que realmente são a grande massa de pacientes. 4, na verdade. A gente tem a artrose facetária, que é o desgaste das articulações da coluna, que é a doença de menor gravidade. Apesar da artrose ser muito grave em outras articulações, na coluna não o é, pelo menos de maneira tão agressiva. A hérnia de disco, a escoliose degenerativa e os escorregamentos chamados espondilolisteses. Então, na população acima dos 65 anos, se você chutar uma dessas 4, você vai acertar em 90% dos casos. Agora, com relação ao fato de hoje se ver mais tempo. Hoje é comum ter pessoas com 70, 80, 90 anos de idade. Os cardiologistas que vêm aqui, às vezes, eles falam, o coração é um órgão para viver 150 anos. Só que cada bobagem que a gente faz, a gente vai tirando um ano dele e tal, então por isso diminui. Mas de qualquer maneira, a vida cada vez mais longeva, é realmente cada vez mais longeva, graças aos avanços da medicina e tudo mais. Antigamente, tem alguma coisa a ver com o pessoal se movimentar mais, pegar condução, não tinha carro, essa coisa toda, e tinham menos problemas de coluna, ou tinham do mesmo jeito que tem hoje o problema de coluna? Historicamente, como é que isso funciona? Assim, historicamente,
o volume de pacientes com problemas de coluna vem crescendo exponencialmente e a gente considera como principal fator o envelhecimento populacional. Isso é indiscutível. A gente tem uma menor incidência de dor tão intensa em pacientes mais jovens porque tem melhorado a ergonometria, as máquinas e o tipo de trabalho braçal. Então, essa população, a incidência vem diminuindo. Já a partir dos 45, 50 anos, a gente tem visto cada vez mais pacientes. A dor lombar, ou a dor nas costas e o famoso nervo ciático, que seria uma dor lombar com irradiação pela região de trás da perna, descendo até no pé, é a segunda maior causa de ida ao pronto-socorro, superando em alguns artigos o resfriado comum. Então, quando a gente realmente está falando das patologias da coluna, a gente está falando de uma epidemia mundial e é uma coisa que tem que ser tratada de maneira adequada. Você estava comentando comigo. E, pessoal, eu estou chamando de você porque ele me deu essa liberdade. Ah, que é isso? A gente estava discutindo previamente em relação à parte do esporte, o fortalecimento muscular. Isso é importantíssimo. E essa atividade física, é claro que ela vai mudando nas fases de vida que a gente vai vivendo, mas ela é fundamental para a manutenção não só da saúde global, como da saúde da coluna. Outro fator super importante que a gente tem que levar em consideração, como o seu amigo cardiologista falou, que a gente foi feito para viver 150 anos, e aí, se vocês me permitirem contar uma história ilustrativa rápida, eu fui fazer ortopedia pelo princípio de vida e movimento. Então, um dos maiores medos que eu tinha na infância ou na adolescência era ficar preso, ou minha mente ficar presa dentro de um corpo que não funcionasse. E talvez a nossa geração viva isso, porque a cardiologia, o stent, os remédios para pressão e diabetes vão manter a nossa cabeça lúcida e talvez o nosso corpo não responda dessa maneira. Então a nossa geração especificamente, ela está vivendo uma transição tecnológica. A gente vai se beneficiar de alguns fatores, mas não vai se beneficiar de outros. E, infelizmente ou infelizmente, a gente está preso dentro desse corpo que Deus nos deu. Então, eu faço questão de vir aqui expor um pouquinho do meu conhecimento para tentar estimular as pessoas a realmente cuidarem da saúde em si. Alimentação é importante, caminhada diária é importante, exercício de baixa intensidade é importante, ser feliz é importante. Então, assim, quando a gente pega a população da terceira idade, às vezes ele não precisa de um tratamento médico, às vezes ele precisa de alguém que fale assim, pô, essa é a melhor idade. Assim, vai viver. Entendeu? Sai desse seu ambiente, o que você precisa para viver? Não, eu tenho dor, tá bom, então vamos dar um remédio mais forte, uma medicação mais forte, ou a artimanha que for possível. Eu tenho pacientes meus de terceira idade que a gente faz bloqueios ou infiltrações na coluna, próximo da raiz, guiadas por tomografia, a cada 3, 4 meses, o paciente não faz cirurgia e volta a viver. Tem aquele prazer de sair na rua, conhecer gente, namorar, passear. Então, esses conceitos podem parecer coisas simples, mas é o que realmente faz a diferença quando você vê numa amplitude populacional e sai do foco exclusivo e individualista do você. Espetacular, uma ponderação muito importante que deve ser analisada pelo nosso ouvinte e vem ao encontro, inclusive, do que a gente fala constantemente aqui. Eu tenho uma dica importante da Prevent Senior, Plano de Saúde para o Adulto Mais, e vamos continuar nesse tema ainda. A Prevent Senior está lado a lado com você e com os seus sonhos, porque é operadora de saúde especialista em pessoas. Para mais informações, acesse preventsenior.com.br, ANS 30214-7. Existem ditados populares que têm uma função muito importante. Rir é o melhor remédio, a cuca fresca o quanto você puder, não estabelecer rotinas, viver apenas e tão somente com rotinas, etc. A gente incentiva muito a pessoa de terceira idade, aqui no nosso programa, e é diariamente que a gente sempre dá uma pincelada nisso. Mata o dragão que existe no computador, você vai descortinar um mundo novo. Também vai arrumar doença nova, né? A famosa alérgica, vai ter problema, vai ficar parado há muito tempo e tal, complica. O ninho vazio, antigamente as mulheres e os homens falecia o cônjuge,
Mulher só vestida de preto até falecer e o homem uma tarja preta na roupa, roupa escura e tudo mais. Hoje a gente incentiva. Olha, mudou, acabou, você continua vivendo. Se ressocialize. Exatamente. Use ocupações, vá a bailinhos, etc. Brinco sempre e falo, e aproveito o gancho para você confirmar isso e mandar esse recado também. Hoje é muito comum, nessa faixa, nos bailinhos, etc., quando a pessoa volta para o mundo social, ter uma namorada nova, dar casamento novo, dar ficação pra caramba, tem muita ficação e tal. E o pessoal esqueceu das doenças sexualmente transmissíveis. Tanto cresceu muito nessa faixa, e na outra ponta também a garotada não está mais ligada, porque eles não viveram na década de 80 e 90, e acham que com eles não vai acontecer, ou nem tomam conhecimento disso. Então é muito importante. Agora, essa vida nova, de se ressocializou, vai a baile, vai a festa, viaja, essa coisa toda, encontra ocupações, acho que faz um bem tremendo, porque se ficar em casa fechado nesse estado, a coluna vai sofrer mais do que nunca, né, doutor? Não, com certeza. E isso que o senhor falou é uma grande isso que você falou é uma grande verdade. A gente tem realmente um aumento, principalmente, da transmissão do vírus do HIV. A molecada não viveu a fase que a gente viveu, que a pessoa realmente morria de AIDS. A gente via pessoas do nosso meio social que iam desaparecendo e sumindo, aí você ia saber que tinha morrido de AIDS, era uma morte assim bem cruel. Eu peguei como médico o final dessa fase. Eu era estudante de medicina, a gente fazia estágio no Emílio Ribas, então eu tive o desprazer de ver muito paciente morrer de AIDS. Hoje, com os coquetéis, a realidade é diferente, mas a doença está aí. E fica, acima de tudo, a responsabilidade, a consciência da gente como ser humano, como cristão independente, de ter alguma patologia que você pode transmitir para alguém. Então, você também tem que ter essa responsabilidade de não transmitir uma doença ou um problema para alguém. As redes sociais, muitos psiquiatras, psicólogos, eles estão estudando os efeitos das mídias sociais hoje, ainda é uma coisa muito incerta, mas sem dúvida nenhuma que é uma forma excelente de você se ressocializar e voltar a viver. Você tem ali acesso a pessoas diferentes em que você consegue achar o seu nicho, a sua sociedade, a sua cultura, o seu público, voltar a sair de casa, voltar a praticar esporte. Hoje a gente tem facilidade para ir viajar, a gente tem excursão para todos os lugares do mundo, a gente tem todo tipo de suporte e você tem acesso a isso no seu celular, no seu computador. Então eu acho que o mundo tem que mudar e a gente tem que começar a entender que a vida real mesmo começa aos 50, né? Que é quando você realmente tem uma maturidade suficiente para entender o mundo, para se livrar dos problemas, para transmitir conhecimento. Por isso que eu acho que o seu programa é tão interessante, é tão importante do ponto de vista social, que a gente tem que ensinar para essa garotada que a gente que é mais velho, talvez a gente não tenha energia, talvez a gente não tenha disposição física, mas a gente detém o conhecimento. Exato. E a gente detém a experiência. Então é importante, inclusive, a gente estar inserido nessa sociedade para que a gente consiga transmitir essa experiência que você só consegue vivendo, não tem outro meio de você conseguir. Doutor, importante, como tem muito vovô, muita vovó, o Miséias daqui a pouco tem uma pergunta também para fazer para você, doutor. Prazer. E professor, o vovô e vovó cuidam dos netinhos, de afilhados, essa coisa toda, enquanto os filhos trabalham, etc. A partir de que idade, ou é desde o nascimento, que você já pode começar a pensar em coluna e começar a observar e tentar fazer alguma coisa que depois traga lucro à medida que vai se desenvolvendo? Dá um conselho para os vovôs e para as vovós. Isso daí foi putz, obrigado pela oportunidade de tocar nesse assunto. A pediatria, ou o pediatra, ele é o responsável por esse tipo de acompanhamento. É fundamental que toda criança tenha um pediatra com uma linha de raciocínio, com uma linha de conhecimento, com uma linha de conduta que os pais confiem. Não adianta você ter um médico que você não siga as orientações daquele médico. E dentro da pediatria existem várias vertentes diferentes em relação à alimentação, atividade física, postura,
uso de equipamentos eletrônicos, não uso de equipamentos eletrônicos. Então, é fundamental que você tenha um profissional que você confie, você tenha uma linha de raciocínio que você queira seguir, a partir daí você siga as orientações. Os pediatras no Brasil, pelo menos a grande maioria deles, e nos grandes centros urbanos como São Paulo, eles têm total condição de identificar de maneira precoce a grande maioria dos problemas da coluna. Uma outra triagem, uma outra forma importantíssima da gente reconhecer de maneira precoce essas alterações relacionadas à coluna das nossas crianças e dos nossos adolescentes são aquelas consultas que o professor de educação física faz na escola. Então você tem no ginásio, você tem no colégio, geralmente você tem aquela semana da escoliose, semana da má postura, em que os profissionais de saúde vão nas escolas para que seja feita uma triagem dos pacientes que possivelmente podem ter algum problema ou não. Outra coisa que é importante, é fundamental. Criança e adolescente não tem dor. Criança e adolescente que apresenta dor, alguma coisa errada tem, isso daí tem que ser investigado. Ah, mas tem a dor do crescimento. Ah, mas tem a dor do não sei o quê. Ah, mas tem a dor da mãe. Não, perfeitamente, é claro que tudo isso existe. Mas é fundamental que isso seja investigado. Não tem uma criança, não tem um adolescente que se queixe de dor com uma determinada frequência e você não corra atrás, porque a gente pode estar, sim, diante de doenças graves e você pode não dar um diagnóstico. Por exemplo, tumores ósseos primários, câncer em osso, não metástase, câncer que nasceu em osso, é muito mais frequente na criança e no adolescente, no adulto jovem, do que na terceira idade, por exemplo. Então, às vezes, você tem uma criança, um adolescente, e você é o vovô, você é a vovó, você é de outra direção, e ele está queixando de dor, e você vai dando remedinho, é 99% de chance de não ser nada, mas e se for? Então, os avós que estão presentes e estão presentes hoje na criação dos netos, eles têm que ter essa cultura de procurar o médico, que é quem entende do tratamento de saúde. Eu queria uma opinião sua, claro. Na pergunta do Isaías. Doutor Google, ajuda ou atrapalha? Comadre, coisas antigas, de vovó, etc., que usam para tudo, né? Tem sempre um remedinho para isto ou para aquilo. Na sua área especificamente, que é realmente muito importante, é bem específica mesmo. Assim, o Dr. Google falha em 99% das vezes. Tá? Assim, o paciente pega um resultado de exame, ele procura no Google e ele chega chorando, achando que vai morrer, e 99% você fala, vai fazer fisioterapia e procura um endocrinologista para perder peso. Então, alguns médicos ou alguns colegas se sentem ofendidos em relação a essa postura ou essa busca. Para mim, não. Eu sou a favor de todas as formas de conhecimento. Eu acho que o paciente tem o direito de saber o que está acontecendo com ele e tem a obrigação de ler e estudar sobre o tema. E tem que chegar munido de informação e cobrar o profissional. Eu não me entendo com isso. Eu li isso no Google. Não, isso não é bom, isso é bom. Isso é pertinente, isso não é pertinente. Mas você não pode cercear o direito do indivíduo ao conhecimento. Então, claro que existem pessoas que são desagradáveis, existem comentários ou questionamentos mal educados, mas aí é o comentário e o questionamento que é mal educado, é o indivíduo que não é agradável, não é a ferramenta de busca ou de pesquisa. Eu, recentemente, minha filha estava com um probleminha de saúde e a primeira literatura, entre aspas, que eu fui atrás foi no Google para ver as orientações iniciais, e a partir daí eu fui procurar artigos mais específicos de melhor qualidade e fui questionar o médico dela a respeito daquela patologia, que era uma coisa bem simples, coisa de otorrino de nariz. Mas eu também uso essa ferramenta quando eu tenho dúvida. Então eu acho que a gente tem que parar com esses preconceitos e a gente tem que estimular de todas as maneiras a busca do conhecimento. Isaías. Doutor, bom dia, doutor André. Bom dia, Isaías. Vou colocar 3 questões em uma só. Claro. Por exemplo, a gente sempre pensa que o problema de coluna é aquele que a pessoa fica arqueada para frente, mas também tem o que fica torto para o lado. Às vezes a gente não percebe muito, mas às vezes disfarça muito mais uma roupa e tal, de lado. Outra coisa, uma orientação para quem vai pegar um balde com água, uma sacola, ou então um bujão de gás também, porque realmente
o peso ou vai no joelho ou vai na coluna. E a outra questão, por exemplo, às vezes você vai na rua, você pisa num buraco também, dá aquela repuxada no músculo, não sei se também afeta a coluna. E outra coisa, só para fechar, uma pessoa que tem, por exemplo, a perna curta e o tronco maior, ele tem possibilidade de ter problema maior de coluna, a possibilidade é maior de ter problema de coluna? São 4 aqui, eu vou ver. Assim, primeiro em relação às deformidades, isso é super legal. As pessoas têm que entender que a coluna ela tem 3 curvaturas normais. A gente tem a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar, sendo que a lordose lombar é o que dá aquela inclinação do bumbum da mulher brasileira, por exemplo. Então, vários pacientes chegam, eu tenho lordose, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Não, todo mundo tem cifose, todo mundo tem lordose. Cifose o que seria? Cifose é a curvatura torácica. Tá. Você pode ter um aumento da cifose e ficar caindo para frente, que é muito comum esse tipo de deformidade no paciente idoso, e ele é principalmente decorrente da osteoporose com a perda progressiva da altura da vértebra, e hoje isso tem tratamento assim, com resultados fantásticos. Outra dica, não existe osteoporose em mulher. Cada vez mais a gente está descobrindo a osteoporose no homem. O que acontece é que a gente morria antes. Isso mesmo. A gente morria antes, elas envelheciam, elas tinham osteoporose, a gente não chegava na idade de ter osteoporose, mas a osteoporose existe, ela faz parte do homem, ela faz parte da vida da mulher. Se ela for tratada de maneira preventiva antes, você não vai ter essa queda para frente. Existem formas cirúrgicas e minimamente invasivas, inclusive com microcirurgias para injeção de cimento, que são capazes de sanar esse tipo de problema. Já as curvaturas laterais, que são as escolioses, aí já é diferente. Toda curvatura lateral, ela é anormal. Você vai ter a escoliose congênita, a escoliose neuromuscular, a escoliose idiopática do adolescente e a escoliose da terceira idade, ou a escoliose degenerativa, que é a patologia mais comum na terceira idade, e o tratamento vai variar desde cirurgias enormes para correção de eixo, até infiltração, microcirurgias e alterações desse tipo. Então, sim, a gente tem os desvios laterais e a gente tem os desvios para frente, e tanto os desvios laterais pela degeneração do corpo, quanto os desvios para frente, que é o aumento da cifose, são muito comuns no nosso público-alvo aqui da nossa rádio, do nosso programa da Melhor Idade. A segunda pergunta era relacionada à maneira de se levantar peso. Isso. Veja bem, a residência do idoso, e eu não estou falando do idoso de uma maneira pejorativa, pelo amor de Deus, eu só estou constatando uma fase da vida. É o jovem há mais tempo. O jovem há mais tempo, eu acho que vai ficar melhor para o público, né? Então, a pessoa que há mais tempo, ele tem que adaptar o ambiente domiciliar às suas características de vida real. 2 dicas assim super importantes. Primeiro, tire todos os tapetes de dentro de casa. Fratura de fêmur em paciente acima de 75 anos chega a 50% de mortalidade após 5 anos de fratura. Então, assim, não é uma brincadeira você ter um tapete dentro de casa quando você tem mais idade. Eu acho que isso é uma dica fantástica. Tratamento precoce também da osteoporose, também é outra dica fantástica. Outra coisa em relação ao balde, especificamente, se a gente for levantar um peso de uma mesa com o tronco ereto para outra mesa, ou seja, se eu for carregar um peso no plano onde eu estou de pé, não tem muito problema. O problema, sim, é quando você vai pegar aquela coisa no chão, encurvado para frente. Jamais encurvar para frente. Tá? Então, o certo é você ficar com a coluna ereta, com a coluna reta, dobra o joelho, pega o peso e levanta com a coluna reta. O ortopedista e o médico, e os meus colegas médicos, que me desculpem a sinceridade, não são o melhor público de profissional para orientar o paciente a respeito disso. Os mais capacitados para orientarem essas rotinas da vida diária é o fisioterapeuta e os preparadores físicos, em especial os fisioterapeutas que estão acostumados a fazer RPG, a sigla tão comum que significa reeducação postural global. Então, o fisioterapeuta especializado em reeducar a postura global é a melhor pessoa para te orientar. Como senta, como levanta, como abaixa. Então, assim, eu acho que todo mundo da terceira idade teria o direito de fazer de 10 a 20 sessões de RPG para poder discutir com o seu fisioterapeuta quais são as suas limitações, qual é a sua rotina e o que é bom para você ou para aquele indivíduo ou para aquela pessoa.
As nossas ruas buracadas, não tem nem o que falar, né? A gente realmente vive num mar de buraco, mas você cair num buraco, tropeçar num buraco, ou esse movimento brusco, esse movimento rotacional, sim, ele lesa a coluna com uma certa frequência. A coluna em si, ela vai ser lesada quando você faz uma flexão junto com uma rotação, quando você dobra o tronco e roda ele ao mesmo tempo. Então é aquela coisa, estou sentado no sofá, caiu o celular, você abaixa para pegar, aí que machuca. Certo. Então eu acho que você está certo, você caiu num buraco, você faz um movimento de flexão e rotação do tronco, você pode ter uma lesão. Sim, é mais uma coisa que a prefeitura tem que ficar de olho aí nas nossas calçadas. Já em relação a comprimento dos membros com o comprimento do tronco, a relação tronco-membro, eu acho que não teriam muitas patologias relacionadas a isso. Muito pelo contrário, a ortopedia tem mudado bastante. A gente aceita mais pé chato, a gente aceita membro mais curto, a gente vem entendendo que existe, claro, existem variações das extremidades, mas existe o normal para o indivíduo. O indivíduo, às vezes, você vê aquele pezinho chato, na minha época, meu pai é ortopedista. Inclusive, meu pai tem 75 anos, se não me falha a memória, e trabalha até hoje, todos os dias, e opera. Eu gosto de ortopédica. Hoje você não foi, mas uma criança não mas a não ser que minha seja... filha pôs também, ficou com o pé direitinho, mas a assim, gente dá uma torcidinha, o pé que ele pedia para dar uma torcida. Mas aí também fosse o pé torto, né? O que eu estou dizendo é do pé plano. Não, começou a ver o joelho encher. Hoje, muito pouco a gente faz disso, porque a gente sabe que o pé um pouco chato, às vezes é o pé normal para aquela criança. Você mudar, você vai trazer mais malefício do que benefício. Então, assim, a medicina, ela vem mudando também. Acho que eu respondi fechados. Vamos aproveitar o gancho para o giro de comerciais. Estamos conversando aqui com o doutor André Evaristo, doutor Coluna, professor de medicina também, na especialidade dele de ortopedia e coluna. Serginho, o plano de saúde especialista em pessoas, a ANS 30214-7. Sonhar é o que nos move em direção aos nossos objetivos e ter saúde é essencial para alcançá-los. Empreender, estudar, viajar, passar mais tempo ao lado da família, seja qual for o seu sonho, a Prevent Senior, a operadora de saúde especialista em pessoas e no adulto mais, está lado a lado com você e com os seus sonhos. Informe-se em preventsenior.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Tomazino Alfaiate, o craque do alfaiate, o alfaiate dos craques. Termos são medidas para você manter a sua elegância. Presentes sociais, freios, calças, camisas, esportes, sociais, acessórios que complementam a sua elegância. O período Tomazino fica na rua Lago Indígena, 781 Santana. E o telefone é 2979-9886. 2979-9886. Na noiva do noivo, locação de roupas para festas, casamentos, a roupa dos noivos e dos padrinhos são roupas com assinatura do Tomazino. Na noiva do noivo, você pode contratar o carro para o casamento, as filmagens e fotos da cerimônia da festa. Noiva de noivo, Rua Conselheiro Saraiva, 319 em Santana, telefone 2976-6821. Na cidade de São Paulo, toda criança importa. E não existe nada mais importante para o futuro delas que uma boa educação desde a primeira infância. Por isso, a Prefeitura de São Paulo vem fazendo muitos investimentos na educação. Hoje, a rede municipal de ensino tem mais de 1 milhão de alunos com idade entre 0 e 9 anos. Nas creches, são mais de 337 mil. E todas as crianças entre 4 e 6 anos têm atendimento garantido na educação infantil. É só fazer a matrícula. Também foram contratados 12 mil novos professores e mais de 2 mil estagiários. Só de novas escolas são 38, além de melhorias em outras 385 escolas. E como não dá para pensar em educação sem tecnologia, a Prefeitura fez o programa Escola Digital, que já distribuiu para escolas mais de 16 mil notebooks e 583 impressoras 3D. Prefeitura de São Paulo. A entrega já é um aplicativo de carga que facilita a sua vida.
Entregue seus pedidos, documentos ou encomendas sem atraso ou dores de cabeça. Aproveite! Sua entrega expressa com motocicleta em São Paulo ou na Grande São Paulo. Seu pedido ou encomenda para o Rio de Janeiro a partir de R$ 25,30 e com os melhores prazos do mercado. É fácil. Acesse o nosso site www.entregajalog.com.br www.entregajalog.com.br ou baixe o aplicativo via iOS e Google Play. Em seguida, coloque o peso e tamanho da embalagem e imediatamente você vai saber quanto custará a sua entrega. Então, o carro ou moto mais próximo irá coletar seu pedido no menor tempo possível. Entrega Já, o aplicativo de carga que facilita a sua vida. Especialista em pessoas. A Eliette 30-14-7. Estamos aqui com o Dr. André Evaristo, Dr. Coluna, professor de medicina, ortopedista especializado em coluna. Ele falou agora há pouco da importância da fisioterapeuta e da fisioterapia, né? Vamos lembrar que a doutora Fabiola Santos está aqui conosco também, todas as sextas-feiras, ela dá umas dicas para você. E a doutora Fabiola Santos tem a sua clínica na Rua Cotoxó, 1163, Clínica Sim. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Você pode obter maiores informações ligando para 3873-4282, 3873-4282. Modernas instalações, onde são realizados procedimentos de acupuntura, kinesioterapia, eletroterapia, fisioterapia, mecanoterapia, RPM, RPG, hidroterapia, isostressing, pilates clínico e reabilitação esportiva. O site é www.simclinicacim.com.br. Detalhezinho, sim, é com SI e 3 M's em seguida. Então, simclinicacim.com.br. E o doutor André Evaristo nos permite, e ele fica à disposição, fale conosco, ele tem um Instagram que é @dr André Coluna, tudo junto, @dr, abreviação do doutor, né? André Coluna. No Facebook você vai encontrar com dr.coluna André Evaristo. Coluna André Evaristo. E ele atende também no hospital que é o Sírio-Libanês. É isso, doutor? Exatamente isso. E o pessoal que quiser entrar no Instagram ou entrar no Facebook e quiser fazer pergunta, pode fazer que a gente responde todas. Muito obrigado. Um pouco de paciência. Porque às vezes a resposta demora alguns dias, mas a gente faz um esforço enorme para responder todo mundo. E nós agradecemos, temos certeza disso, e já vi que um programa só com você, doutor, é muito pouco. Você vai nos permitir trazê-lo novamente. É um prazer. Fica muito bacana, mas tanto que você é professor de medicina, inclusive. E ser professor de medicina deve ser o mais difícil das profissões. Engenharia não é fácil passar o conhecimento. Agora, doutor, coluna, vamos lá. Vamos lá. Hérnia de disco. Próteses que são usadas na coluna, nos discos, etc. Quais são as coisas mais comuns que chegam a vocês? E esse tipo de intervenção, quanto tempo de recuperação e tempo de ficar na mesa de cirurgia? A gente estava até discutindo isso antes da gente entrar, né? A revolução em termos de tratamento de coluna é fantástica, os resultados hoje são maravilhosos e a pessoa volta à vida normal mesmo. É um dos maiores avanços da medicina, né? Sem dúvida nenhuma. Então, só para que o pessoal tenha uma noção, antes, quando a gente ia tratar uma hérnia de disco, a gente fazia uma incisão de 10 a 14 centímetros. Hoje, se você for usar um microscópio, a incisão é de 2,5 centímetros. Se você for fazer um endoscópio, que é uma câmera, você consegue fazer com uma incisão de 0,5 centímetro e você tira a hérnia e tira a dor do doente. Então, a revolução tecnológica, o avanço no tratamento dessas pessoas, assim, é fantástico. Em relação ao uso de implante, a gente viveu um boom na década de 2000, mais ou menos, assim, de um uso até excessivo, por não conhecimento médico, não por má vontade, de pinos, parafusos, próteses e implantes. Hoje, na minha prática clínica, a gente usa cada vez menos o número de parafusos, próteses e implantes para fusão.
Ah, André, então você não faz tudo. Não, faço quase todo dia, mas faço muito menos do que eu fazia 10 anos atrás, porque a gente tem um avanço tecnológico que permite resolver a maioria das doenças de uma maneira mais simples. No público da terceira idade, especificamente, o tratamento minimamente invasivo para dor, que são as microcirurgias para descomprimir raiz e as aplicações de corticoide, bloqueio, infiltração, o resultado é maravilhoso, muitas vezes sem precisar de intervenção nenhuma. O que a gente tem, assim, o que a gente vem trazendo de vanguarda no tratamento, e aí sim eu diria que é uma total revolução na abordagem das patologias da coluna, são as próteses de disco. Aí já não é fazer a recalchutagem do pneu, é trocar o pneu, é um conceito totalmente diferente. Então você tira aquele disco doente e substitui esse disco por um implante, por um disco novo, que funciona exatamente igual a um disco normal e não tem prazo de validade. O que acontece é que essas trocas, essas substituições e essas técnicas muito avançadas, elas têm que ser empregadas em pacientes mais jovens e em doenças no estágio inicial. Então, aí a gente reforça aquele conselho que a gente estava dando no começo do nosso programa, no começo da nossa entrevista. Não demore para procurar um médico. A solução de uma doença no começo é uma, a solução de uma doença no final é outra totalmente diferente. A gente, da Faculdade de Medicina do ABC, eu fui um dos autores, a gente publicou um artigo, inclusive, do impacto da fila de espera, impacto socioeconômico da fila de espera para o tratamento de escoliose no SUS. Então, se eu pegar aquela criança e operar ela no primeiro momento, qual seria o meu custo socioeconômico? E se eu operar ela no SUS depois de 4 anos de fila, qual é o impacto socioeconômico dessa doença? É 1 milhão de vezes mais caro do que tratar o paciente 4 anos depois do diagnóstico do que no momento do diagnóstico. Então, a gente não investir em prevenção, a gente pode falar de prevenção a nível de Estado, e a prevenção individual, de você procurar um médico antes, você está economizando saúde, economizando tratamento, e você está economizando o seu dinheiro, o seu valor e o seu custo. Então, não espere para procurar um médico, não espere para procurar um especialista. Outra coisa, quando a gente fala de patologias da coluna especificamente, e quando a gente vai dar um passo mais para tratamentos, é uma brincadeira você operar uma coluna. Você tem estruturas ósseas, você tem estruturas ligamentares, você tem medula. Um erro não é uma palavra, mas assim, uma complicação pode deixar uma pessoa aleijada, pode tirar um movimento. Então, assim, o mau resultado da coluna, quando ele vem, é grave. Não se contente com um único especialista. A não ser que seja alguém extremamente referendado, de sua confiança, que foi indicado. Doutor fulano, ele operou minha mãe, minha prima, meu irmão. Se não, procura uma segunda opinião. O médico bem informado, ele nunca vai se ofender do paciente procurar uma segunda opinião. Então você passou comigo, eu falei que você tem que operar. Aí você ficou um pouco inseguro. Aí você procura um outro colega. O colega falou que você tem que operar também. Quando você voltar em mim, você volta mais confiante. Perfeito. Certo? Então, assim, procure um especialista, procure a doença no começo, use o seu plano de saúde. A gente tem como nosso, estamos falando bastante aqui da prevenção, especificamente, um convênio excelente, que tem uma visão de prevenção da terceira idade, que eles têm essa visão de prevenção, então, assim, vamos usar. Que é inteligente isso. É super inteligente, assim, vamos usar, vamos atrás. Olha, o meu convênio, ele me dá um programa de atividade física da terceira idade, 3 vezes por semana, vamos fazer. Aí entra aquela questão da ressocialização. Quando a gente trata pacientes da terceira idade, quando a gente trata pacientes obesos, eu costumo falar brincando, falo, gente, o ruim de fazer o exercício é só o primeiro dia, que você tem que ir lá, o cara vai te fazer um monte de pergunta, vai te pesar, vai te medir. Esse primeiro dia é chato. Passou o primeiro dia, a coisa flui. Aprendeu o caminho, a coisa vai. Aí você começa a ir na academia ou na atividade física. 3, 4 dias, você já conhece aquelas pessoas daquele horário. Você passou ali, você já dá bom dia para a recepcionista, você já falou oi para o seu colega de treino. 2 meses depois, aquilo vem um círculo de amigos. Então, a atividade física, ela realmente trata o corpo, trata a mente e ressocializa a gente. É inadmissível
hoje, em 2019, com todo o acesso que a gente tem à informação, um ser humano hoje não fazer atividade física regular, no meu ponto de vista. Estamos conversando aqui com o doutor André Evaristo, o doutor Coluna, professor de medicina e que está dando realmente fazendo um apanhado geral de extrema utilidade para os nossos ouvintes, principalmente nós que somos jovens há mais tempo. Gerson, aquela dica importante da Prevent Senior, plano de saúde para o adulto mais. A Prevent Senior está lado a lado com você e com os seus sonhos, porque é operadora de saúde especialista em pessoas. Para mais informações, acesse preventsenior.com.br, ANS 30214-7. 11h49, o doutor André Evaristo está conversando aqui conosco. Ele colocou à disposição, inclusive, gentilmente, para os nossos ouvintes, o seu Instagram, que é @dr.andrecoluna, tudo junto. Então, fale conosco lá. Ele, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta a ele. E também no Facebook, tá? DR Coluna André Evaristo, tudo junto. O doutor atende no Hospital Sírio-Libanês e é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna, membro da North American Spine Society dos Estados Unidos, profissional de um conceito extraordinário e dando conselhos realmente espetaculares, muito bacanas. E ainda, falando desses problemas da coluna, doutor, a gente sabe que a mulher, por exemplo, principalmente, quando está se desenvolvendo, quando ela entra na fase da puberdade, às vezes o seio cresce demais. Vicia a ficar escondendo ou qualquer coisa assim, fica com aquela coluna completamente torta, parecendo uma gobazinha que vai nascendo atrás. Especificamente, nesses casos aí, o que eles têm que fazer? E quando eles percebem que esse problema do crescimento avantajado dos seios vai atrapalhar a coluna, doutor? É o seguinte, a gente tem duas questões para ser discutidas aí. Primeiro, a questão da dor e segundo, a questão estética. Elas têm que ser muito bem separadas. Esse tema é um tema extremamente delicado, extremamente comum, extremamente frequente, extremamente importante, mas os ouvintes têm que seguir o meu raciocínio e fazer um alinhamento. Eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente, e ele está com dor e tem mamas volumosas, o ponto de partida não é a mama volumosa. O ponto de partida é por que esse adolescente tem dor. Tem que fazer raio-x, tem que fazer ressonância, tem que fazer eletroneuramiografia, tem que dosar inúmeros exames de sangue, de hormônio, para descartar todas as causas possíveis que possam causar dor, que não a mama volumosa. Na esmagadoríssima maioria das vezes, a causa da dor não é a mama volumosa e você só vai dizer que uma mama volumosa está causando dor quando você esgotar todas as outras possibilidades de doença que possam estar causando esse sintoma. Então, se o vovô está vendo a adolescente queixando-se de dor, a investigação tem que ser com um especialista para descobrir qual é a causa da dor dessa criança ou desse adolescente. A mama volumosa está atrapalhando o meu netinho, ou a minha netinha especificamente, porque ela se sente feia, porque ela se sente desconfortável, porque ela não está feliz com o corpo dela, eu sou super a favor de todos os procedimentos plásticos que deixem uma pessoa feliz. Mas aí a abordagem é estética. E o paciente ele tem que ter essa consciência. Por quê? Se ele for fazer uma cirurgia de mama e reduzir a mama, esperando que vai melhorar a dor, essa menina vai ficar com uma mama pequena e vai continuar com a dor. Então, tem que ser discutido e explicado com o pai, com a mãe, com o avô, com a criança. O que você quer? Eu quero ter uma mama menor porque eu me acho feia? Ótimo, o caminho é a cirurgia plástica. Olha, eu tenho uma mama volumosa e isso me causa dor. Ótimo, muito provavelmente o caminho é atividade física, fortalecimento muscular e reeducação postural global. Então é importante que você entenda qual é a causa, entenda qual é o ponto e tente fornecer para o seu paciente o que ele quer. O médico tem que entender o que o doente quer. Ele tem que, entre aspas, claro, vender o produto que o paciente quer comprar.
A gente que é mais vivido, quando eu me formei, era assim. O paciente chegava, você falava assim, você tem hérnia de disco? Tem que operar, sua cirurgia está agendada para o dia tal, esteja aqui no hospital às 8 horas da manhã com 8 horas de jejum. E o cara ia. Hoje não é assim. Hoje eu não decido nada. Eu te dou opções. Olha, sua doença é essa, os tratamentos possíveis são esses, esses e esses, as vantagens são essas, essas e essas. Lucas, o que é melhor para você? Não, doutor André, eu acho que esse daqui é melhor para mim. Olha, eu quero uma microcirurgia, porque eu estou disposto a perder peso e fazer atividade física. Olha, doutor, não vou fazer nada, é melhor se eu fazer uma fusão em mim que eu quero esquecer disso. Então, cada médico é um profissional hoje, entender a alma do doente, entender a vontade do doente e vender para ele o produto que ele quer comprar. Então, essa visão, essa transformação da visão, em que o médico não é mais detentor do conhecimento, e aí entra o Google. Eu não sou detentor do conhecimento. O conhecimento está exposto para qualquer pessoa que queira ler ou estudar. Então, assim, a minha função hoje é muito mais de orientação do que o Deus tomador de decisões. Então, esse conceito devia ser assumido por todos os nossos profissionais de saúde, eu acho. Com o avanço da medicina e na ortopedia, o avanço é muito grande, realmente, e os problemas de coluna, eles, claro, aumentaram com a vida mais longeva, etc., mas no caso da escoliose, por exemplo, quando tem aquele desvio de coluna, ou então quando a curvatura da coluna para frente ou para trás, alguma coisa que possa ser assim, hoje está se fazendo, existem várias técnicas. Diz que parece que entra uma prótese que vai na coluna de ponta a ponta para endireitar. Antigamente usavam aquelas placas, né, etc. Como é que funciona isso hoje, doutor? Assim, o tratamento é que são coisas diferentes. Quando a gente fala da escoliose do adolescente, dos 10 aos 16 anos, deformidades graves de tronco, pacientes realmente muito tortos, é um tipo de abordagem. Quando você vai pegar pacientes de mais idade com escolioses degenerativas, é outra abordagem. A escoliose de pacientes mais jovens, elas são malformações ou alterações do crescimento que vão entortando aquele indivíduo, como o Corcunda de Notre Dame da Disney. Então, o Corcunda de Notre Dame das Disney nada mais era do que uma criança com um adolescente com escoliose que não foi tratado. Esse é um grupo. No grupo mais relacionado aos nossos ouvintes, esse desvio, ele não ocorre por uma deformidade, por uma malformação. Ele desenvolve porque a coluna vem degenerando, envelhecendo de maneira assimétrica. Então, a gente tem uma lajotinha em cima da outra, que são as vértebras. Entre as vértebras, a gente tem os discos, que são amortecedores. E atrás você tem a parte da articulação. Isso vem degenerando de uma maneira desigual e vai causando os desvios. Se a gente for falar de tratamentos mais agressivos, realmente, para corrigir deformidades graves na terceira idade, hoje a gente faz por dupla via. Estou dizendo isso aqui apenas de maneira ilustrativa. Então você começa com uma via abdominal, você abre a barriga para colocar próteses pela frente, para alinhar a coluna pela frente, depois você termina a cirurgia por trás para corrigir a deformidade e descomprimir a medula. E o resultado é excelente quando bem indicado. Já na escoliose, na deformidade do adolescente, a gente, na grande maioria das vezes, faz só por via posterior, e aí pode ser feito, como o senhor comentou, por técnicas minimamente invasivas, mas vão ter correções menores em relação ao valor angular. E aí a gente está naquela questão, o que eu quero, como eu quero, e qual é o melhor produto para mim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Doutor, o programa com você é muito pouco. Professor, muito obrigado, você tem uma didática extraordinária, deu um panorama geral, podemos trazê-lo novamente aqui? É um prazer enorme, é uma honra estar aqui, é uma honra falar com vocês, é uma honra conversar com as pessoas mais vividas. Saibam que vocês sempre vão ter aqui em mim um amigo, porque com certeza um dia eu vou estar no lugar de vocês e eu vou querer ser admirado e respeitado como eu admiro e respeito todos vocês. Um abraço e obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. Doutor André Evaristo, doutor Coluna, no Instagram, @Dr. André Coluna, tudo junto, no Facebook, dr.coluna André Evaristo. E ele está à disposição para perguntas que vocês possam formular no contato que você pode fazer através dessas indicações. Gerson.
Cuidar é a nossa essência. Cada vida é única. Cada rotina é especial. E cada gesto é um cuidado. Crescer com respeito e confiança. Compreender o adulto mais. Trazendo o futuro para o presente. Isso é Prevent Senior, lado a lado com você, nos seus sonhos. Informe-se em preventsenior.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Ponto final do nosso Melhor para a Verdade. Está chegando aí o turno do Fausto Camunha com gente que fala. O Mauro Friesman para apresentar, a coordenação da Zenilda Salvato. E eu volto amanhã cedo, às 7h30 da manhã, que é hora de dispõe. Tchau, gente. Um abraço. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino objetivo. Ouça diariamente das 7 às 7h30 da manhã. Trianon em Notícias. Sua manhã bem informada. Os fatos que são manchetes dos principais jornais. Informação, opinião, crítica e sugestão. Tudo isso você encontra aqui, na sua Rádio Trianon. Apresentação, Fábio Turso. Martins Araújo. Rompendo fronteiras.